Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor. É uma alegria muito grande contar com a sua atenção e a sua participação na aula de hoje. Eu gostaria de começar com uma oração, amém? Então feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está participando deste estudo. Eu lhe peço, meu Pai, hoje, como é uma noite onde nós conheceremos um pouco mais do poder de Jesus Cristo e de seus milagres, eu lhe peço que o Senhor faça milagres e maravilhas na vida de cada pessoa que está nos assistindo. Espírito Santo de Deus, visite cada lar, levando o amor de Jesus Cristo e levando a revelação que Jesus Cristo é Deus e tem o poder de fazer milagres e maravilhas nos tempos de hoje, na vida de cada pessoa que está nos assistindo. É em nome de Jesus que eu oro, eu agradeço. Amém. Bom, queridos, como vocês já perceberam, a aula de hoje será um pouco sobre os milagres de Jesus Cristo, principalmente aqueles que estão relatados no Evangelho de Jesus segundo Mateus, porque nós estamos estudando Mateus, amém? E o começo dessa aula, então, eu farei um pouco sobre perguntas e respostas. É como vocês estivessem fazendo algumas perguntas para mim e eu automaticamente responderei essas perguntas. Então vamos lá. A pergunta: quantos milagres tem na Bíblia, Luiz? Veja, a Bíblia, e ali eu estou me concentrando em Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, nos evangelhos. Quantos milagres tem nesses evangelhos? Tem 35 milagres. E nós podemos dividi-los em três áreas. A primeira área de cura e libertação. Milagres de cura e libertação. E dos 35 milagres que eu disse, 23 são exclusivamente desta área, de cura e libertação. Tá bom? E aí outros milagres. Então nós temos 9 milagres onde Jesus Cristo demonstra o seu poder sobre a natureza e 3 milagres de ressurreição dos mortos. Talvez você esteja perguntando, mas Luiz, eu pensei que tinha muito mais milagres na Bíblia. Eu estou colocando agora na tua tela uma página da minha Bíblia de estudo que mostra uma tabela que ficará muito fácil para você entender. Bem da verdade, muitos desses 23 milagres de cura e libertação, por exemplo, eles são relatados mais de uma vez. Veja ali na primeira linha, o leproso, onde Jesus Cristo cura o leproso. Este mesmo milagre é relatado em Mateus, em Marcos e em Lucas. Isso nos dá uma sensação que existem muito mais milagres relatados na Bíblia. Na verdade, não, é porque eles foram contados de mais de uma vez. Então agora você talvez esteja fazendo outra pergunta. Jesus Cristo, quando estava aqui na Terra, quando ele se fez homem, ele só fez esses milagres? Não, ele fez muito mais milagres e nós vemos isso conforme a passagem de João 21, 25. Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, estou certo de que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos, ou seja, durante os 3 anos do ministério de Jesus Cristo, este homem fez muitos milagres e por algum motivo só relataram os 35, mas os 35 milagres já tem muita coisa linda para nós aprendermos e nos inspirarmos. Agora outra pergunta, Luiz, como Jesus Cristo fazia os seus milagres? Nós já sabemos que era de uma forma sobrenatural. Mas nós temos que aprender uma coisa e entender uma coisa muito importante para formarmos o nosso entendimento. E aqui eu não quero confundir ninguém, eu serei breve. Mas Jesus Cristo, ele se fez homem. Ele abriu mão de sua divindade. Jesus Cristo era Deus e continua sendo Deus. Antes mesmo da fundação do mundo, Jesus Cristo já era Deus. Mas quando ele se fez homem, se fez servo, ele teve que fazer isso para libertar
os filhos de Deus da condenação, da morte, do pecado, ele abriu mão dos seus atributos. Filipenses 2, 6, 7. Que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual deveria se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Ou seja, Jesus Cristo teve que passar por isso, ele teve que abrir mão dos seus atributos para sofrer em nosso lugar, para nos libertar da condenação, da morte pelo pecado. Não existiria outra forma de ele nos libertar, e Jesus Cristo venceu o pecado mesmo sendo homem, quando estava aqui na terra, tá bom, pessoal? Agora, como ele operava os milagres? Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, olha aqui, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus Cristo fez os milagres e maravilhas por causa do Espírito Santo de Deus que habitava nele e porque Deus o ungiu com poder. Lembre-se do que eu ensinei, se não me engano, há 2 aulas atrás, na aula passada, desculpa, eu não me recordo, onde eu relatei a passagem de Jesus Cristo sendo batizado por João Batista e naquele exato momento desceu o Espírito Santo sobre a vida dele numa forma de um pássaro. Pois bem, é através desse Espírito Santo de Deus que Jesus Cristo fez milagres e maravilhas. E deixa eu te contar uma coisa boa. Se você aceitou Jesus Cristo como Senhor da tua vida, você tem um Espírito Santo habitando dentro de você. Esse mesmo Espírito Santo que fez milagres e maravilhas através de Jesus Cristo habita dentro de você. Eu lhe pergunto agora se por causa disso você pode dar um amém bem grande aqui no chat do YouTube. Agora vamos entrar um pouquinho sobre o que Mateus relata sobre os milagres e maravilhas. Eu gostaria de focar agora nesta parte da aula para analisar os milagres de cura e libertação. Então Mateus, ele relata 13 milagres de cura e libertação. E eu trouxe isso para nós aprendermos algo importante, então preste atenção no que eu vou falar aqui. Desses 13 milagres de cura e libertação, 46% desses milagres aconteceram da seguinte forma, preste atenção. Uma pessoa levou a pessoa necessitada até Jesus Cristo para Jesus Cristo fazer um milagre. Deixa eu me explicar aqui, deixa eu contextualizar. Imagine que a minha esposa estivesse sofrendo de alguma dor, alguma doença. Eu, Luiz, pego a minha esposa e levo a minha esposa ao encontro de Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo faz o milagre. Deu para entender? Ou seja, 46% que dos milagres relatados em Mateus foram de pessoas que pegaram os seus amigos, levaram os necessitados ao encontro de Jesus Cristo. Uau! Fantástico, hein? 38% dos milagres relatados neste evangelho foram as próprias pessoas que estavam sofrendo algo, elas foram ao encontro de Jesus Cristo receber a cura. E apenas 15% dos milagres aqui relatados foi Jesus Cristo indo até a pessoa. E aqui o que nós já aprendemos? Eu tenho que ir até Jesus Cristo. Você tem que ir até Jesus Cristo. E se nós fizermos isso, nós encontraremos milagres. E o que nós aprendemos? Ande com pessoas que te levam para Jesus Cristo. Nós acabamos de aprender 48% dos milagres, 46% dos milagres que Jesus Cristo fez é porque alguém levou o necessitado ao encontro de Jesus Cristo. Se você precisa de milagre, se você precisa de maravilha, se você precisa de uma solução divina na tua vida, ande com pessoas que te levam mais perto de Deus.
É um exemplo do que está na Bíblia. E aqui eu não estou falando para você esquecer as outras pessoas. Não. Mas procure se relacionar mais com pessoas que te levam perto de Deus. Porque grandes milagres acontecerão na tua vida. Amém? E o que mais nós aprendemos aqui? Vá ao encontro de Jesus Cristo. Tenha a atitude. Não importa o que os outros vão falar. Vá ao encontro de Jesus Cristo. Porque desta forma Ele vai te abençoar. Jesus Cristo é Deus. Os mesmos milagres que Jesus Cristo fez quando Ele era homem e estava no meio de nós, Ele continua fazendo através do Espírito Santo de Deus. Então, se houve ressurreição dos mortos, ainda é possível ter ressurreição dos mortos. Se lá naquela época leprosos eram curados, ainda hoje esses milagres podem acontecer. Basta você crer. Amém? E se você, de novo, entregou a sua vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Uau! Se você tiver fé, esse Espírito Santo pode atuar de forma poderosa na tua vida. Se você acredita, diga um amém bem forte. E agora, nessa parte da aula, eu gostaria de entrar em alguns milagres que estão relatados em Mateus. Eu vou trazer um milagre de cura, um milagre do poder de Jesus Cristo sobre a natureza e um outro milagre de ressurreição. Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui, porque nós aprenderemos coisas profundas que nós temos que colocar em prática para Deus agir de forma poderosa em nossas vidas. Amém? E o primeiro milagre de Jesus Cristo que eu queria trazer para a nossa reflexão é o que está relatado em Mateus 8, de 5 a 13. É o servo do centurião romano. Então o centurião romano, ele tinha um servo que estava muito doente, estava paralítico. O centurião vai até Jesus Cristo. O centurião conta isso para Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: eu vou até lá para curá-lo. Só que o centurião disse o seguinte para Jesus Cristo. Olha que fantástico que está em Mateus 8:8. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Diz somente uma palavra e meu criado será curado. Preste atenção nisso. Diz somente uma palavra e meu criado será curado. E o que nós aprendemos aqui? Ir até Jesus Cristo. E ir de forma humilde. E saiba que basta uma palavra de Jesus Cristo para Ele curar uma pessoa, para Ele levantar um caído, para Ele restaurar um relacionamento, para Ele dar a vitória numa causa jurídica, para Ele curar uma depressão, para Ele curar um câncer. Basta uma palavra de Jesus Cristo. E veja que Jesus Cristo respondeu para o centurião quando o centurião disse isso que eu acabei de dizer. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Uma coisa importantíssima é a humildade que nós temos que ter quando nós formos ao encontro de Jesus Cristo. Luiz, como eu vou ao encontro de Jesus Cristo? Oração e leitura da Bíblia. E vá com humildade. Busque o Senhor com humildade. Porque basta uma palavra dele para ele transformar vidas. Que a gente possa colocar isto em prática. Você que está me assistindo, talvez você conheça uma pessoa que está necessitada, que está precisando de cura ou de algum milagre, seja como um centurião. Vá até Jesus Cristo em favor dela, porque Deus fará grandes coisas. Porque basta uma palavra para Jesus Cristo mudar a história. Amém? E um outro milagre que eu gostaria de compartilhar
é sobre o poder de Jesus Cristo sobre a natureza, que está relatado em Mateus 14, ali perto do verso 31, onde Jesus Cristo estava andando sobre o mar. Então, em determinado momento, os discípulos estavam num barco, e esse barco acabou sendo assolado por uma grande tempestade. E eis que Jesus Cristo vem andando sobre o mar. E aqui nós vemos o poder de Jesus Cristo sobre a natureza. E os discípulos viram esta imagem e eles pensaram que era um fantasma. Mas Jesus Cristo sabia o que ele estava dizendo e falou: não, sou eu, sou Jesus, não é um fantasma. Então Pedro, o mais ousado de todos, virou: se tu és Jesus, fale para eu ir até aí. Jesus Cristo disse: vem. E o que aconteceu? Pedro começou a andar sobre o mar. Então, olha que milagre. Jesus Cristo andando sobre as águas, Pedro andando sobre as águas. Os dois estavam andando sobre as águas. Só que num determinado momento, Pedro tirou os olhos de Jesus Cristo e olhou para as ondas e olhou para a tempestade. E o que aconteceu? Pedro afundou. E depois disso, Jesus Cristo fez o seguinte, Mateus 14, 31. E imediatamente, Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E o que nós aprendemos aqui? Se você quer viver o sobrenatural de Deus na tua vida, se você quer andar sobre o mar, sobre as águas na tua vida, se você quer provar desse poder, tenha fé e não tire os olhos de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tem este poder de fazer você andar sobre as águas. Basta crer, basta não tirar os olhos dele, porque ele fará grandes coisas. Mas talvez você, em algum momento da tua vida, você tirou os olhos de Jesus Cristo, como Pedro fez. E hoje você sente-se afundado. Hoje você se sente afundado, debaixo das águas, se afogando. Saiba que Jesus Cristo, nesta noite, está estendendo a sua mão para você. Da mesma forma que ele estendeu a mão para Pedro e novamente ergueu Pedro, eu creio que nessa noite Jesus Cristo irá erguer muitas pessoas e as levará para conhecer o sobrenatural de Deus. Para isto, para que o sobrenatural de Deus aconteça na tua vida, não tire os olhos de Jesus Cristo. Não olhe para as circunstâncias. Por mais que esteja acontecendo tempestades na sua vida, por mais que algo muito ruim está acontecendo ao teu redor, se você manter os olhos fixos no Senhor, eu declaro na tua vida, em nome de Jesus, você viverá o sobrenatural de Deus. E vamos seguir mais um exemplo de Pedro, porque Pedro, quando Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, vem, Pedro foi. Pedro não perguntou: mas como eu vou andar sobre as águas? Por que eu vou andar? Pedro simplesmente foi. E é este tipo de fé que nós temos que ter, de ir ao encontro do Senhor. Por mais que outras pessoas digam que não vai dar certo, se você confiar na palavra do Senhor, se você confiar na Bíblia, você andará sobre as águas. Amém? E o outro milagre que eu gostaria de compartilhar é sobre ressurreição de mortos. E neste caso eu trarei aqui sobre a filha de Jairo, que está em Mateus 9, de 23 a 25. Vamos ler uma passagem? Dizia ele estas coisas quando chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. E quando Jairo disse isso para Jesus Cristo se prontificou a ir até o encontro da filha dele que estava morta. Só que no meio do caminho, Jesus Cristo parou a sua caminhada
curou outra pessoa e depois ele continuou a sua caminhada até a casa de Jairo. E quando Jesus chega na porta da casa de Jairo, já tinha muitas pessoas reunidas, porque ela estava considerada como morta, como falecida, mas Jesus disse para as pessoas: ei pessoal, ela não morreu não, ela só está dormindo. E essas pessoas começaram a dar risada, começaram a tirar um barato. Foi aí que Jesus Cristo entra na casa, pega a menina pela mão, ressuscita a menina e sai da casa com ela viva. E o que nós aprendemos aqui? E o que nós aprendemos aqui? Vá ao encontro de Jesus com fé. Outro ponto importante. Lembre-se do que eu falei, que no caminho Jesus Cristo parou para fazer outro milagre. Talvez a viagem de Jesus até a casa de Jairo teria sido mais rápida se ele não tivesse que ter parado para curar outra pessoa. Nós aprendemos aqui que o milagre, o sobrenatural de Jesus Cristo é no tempo dele, não no meu ou no seu tempo. Que isso sirva de lição. Deus fará grandes coisas na tua vida, mas Ele fará no tempo dele. Porque muitas vezes, até mesmo por falta de entendimento, nós oramos, nós buscamos a Deus, mas nós achamos, por algum motivo, que Deus tem que fazer um milagre no nosso tempo. Mas saiba de uma coisa, que Jesus Cristo é onisciente. E Ele sabe quando você precisa de um milagre. Creia nisso. Outra coisa que nós aprendemos aqui, lembre-se quando eu falei, quando Jesus Cristo chegou na porta da casa de Jairo e as pessoas zombaram, deram risada. Talvez muitas pessoas vão rir e zombar, ou até mesmo vão falar que nada de melhor vai acontecer na tua vida. Mas não ligue para essas pessoas, também não discrimine, não briga com essas pessoas. Simplesmente mantenha os olhos no Senhor, porque Ele tem o poder de ressuscitar mortos. Ele tem o poder de ressuscitar sonhos. Ele tem o poder de fazer o recomeço na sua vida. Se Ele fez esses milagres no Evangelho, quando Ele estava vivo, Ele ainda tem o poder de fazer milagres e maravilhas na tua vida. Basta crer, porque Ele está vivo, Ele ainda vive, Ele ainda está operando milagres e maravilhas. E o que nós aprendemos com tudo isso aqui? Ir ao encontro de Jesus Cristo com fé e crendo que Ele tem o poder. E saiba que basta uma palavra dele, basta uma palavra liberada sobre a sua vida para Deus fazer grandes coisas. Jesus Cristo ainda tem o poder de fazer milagres e maravilhas. Se no Evangelho Ele curava leproso, Ele pode curar leproso hoje em dia. Se nós encontramos ressurreição de mortos nos Evangelhos, saiba que ainda Ele pode ressuscitar mortos. Ele pode restaurar casamentos. Ele pode curar de câncer, curar de depressão, curar de qualquer tipo de doença. Porque Ele é Deus. E Ele está vivo. Amém? Se você acredita nisso, diga um amém aqui no chat. E para encerrar a aula de hoje, eu gostaria de trazer um testemunho de cura de uma pessoa. E este testemunho me impactou muito. Porque eu nunca tinha visto ninguém ter sido curado pelo sobrenatural de Deus. Não foi médicos que curaram. Foi o poder do Espírito Santo de Deus que aconteceu na vida da minha esposa. Eu gostaria agora de convidar a minha esposa linda para um testemunho de cura na vida dela e ela encerrará a aula de hoje. Deus abençoe vocês. Boa noite, queridos. É uma alegria e satisfação muito grande estar com vocês mais uma noite. Eu gostaria hoje de dividir um testemunho que foi o primeiro milagre de cura física que Deus fez na minha vida. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês. E foi uma coisa muito legal e muito gostosa de viver com o Senhor,
porque eu tinha mais ou menos fazia uns 2 anos que eu estava frequentando a igreja, que eu estava buscando ter mais intimidade com o Senhor, e durante esses 2 anos eu escutava muitas pessoas dando testemunho na igreja e contando as curas que Deus já tinha feito na vida dessas pessoas, e para ser muito sincera, eu não acreditava muito. Então, quando eu via lá que Deus tinha curado uma pessoa enferma, que tinha restaurado um casamento, que com apenas um toque o Senhor tinha curado uma pessoa com uma depressão absurda, que a pessoa não saía da cama, eu escutava aquilo e sempre eu ficava desconfiada. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Até então, eu não tinha tido essa experiência com o Senhor. E pela misericórdia de Deus, eu acho que Ele permitiu que eu tivesse essa vivência para eu poder crer também o poder que Ele tem. Então, eu era noiva do Luiz, né? Isso foi em 2014. E eu fiz a extração dos dentes do siso, mas um dos dentes me deu um problemão, eu tive alveolite. Não sei, para quem já teve algum problema dentário, sabe que essas coisas de boca e de dente dói muito. Então, eu tive uma inflamação, eu tive uma complicação chamada alveolite. E aí eu fiquei de cama, fiquei com muita dor, tomando remédio. Eu tive que refazer essa cirurgia. Então eu fui anestesiada novamente. Aconteceu mais ou menos isso. Eles cortaram novamente aonde eu tinha sido costurada no dente do siso e tiveram que refazer algumas coisas por causa da questão de formação do osso quando se tira o dente do siso. Uma coisa bem complexa. E o dentista falou pra mim que eu ia pra casa e que eu ia ficar boa. E aí eu fui pra casa, tomei os analgésicos do pós-operatório. E aí, a partir do 3º dia, já não era mais para eu ter dor, mas essa dor continuou e ela foi aumentando. E eu liguei pro dentista e ele falou: Carol, a gente vai ter que esperar porque já foi feito o procedimento que teria que ser feito e você tá com as medicações mais fortes. E aí fui passando o 4º dia, o 5º dia, o 6º dia. Era uma dor tão forte que eu não conseguia nem mexer a cabeça, eu não conseguia fazer esse movimento com a cabeça. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei, quando deu 10, 12 dias que eu estava deitada, sem me levantar, eu mal levantava, na verdade eu não podia comer, era só líquido, mas eu mal levantava a cabeça para tomar de canudinho. Na época eu morava com os meus avós, com a minha avó, e a minha avó cuidou de mim, então ela me levava as coisas na boca, as bebidas na boca, tudo para eu me alimentar. E essa dor não passava. Aí quando mais ou menos deu o 15º dia, que eu já estava 15 dias sem trabalhar, e eu sou autônoma, então se eu não trabalho, eu não recebo. Então eu já estava 15 dias sem trabalhar e completamente inerte, assim, imóvel. E com muito medo daquilo não passar, porque era uma dor absurda. E aí eu me lembro que numa sexta-feira de manhã os meus pais foram me visitar e eu vi no semblante deles que eles ficaram super preocupados porque essa dor não passava. E quem me conhece sabe, né? Para me deixar quieta, sem falar um A e sem se mexer, é porque realmente o negócio estava complicado. E aí na sexta-feira à noite o Luiz falou pra mim: você vai no culto hoje, você vai ser curada pelo Senhor. E eu falei pra ele: não vou no culto, não tenho condição de sair da cama, não consigo nem me levantar. Não vou, esses 15 dias eu não troquei nem o pijama, fiquei lá deitada. E ele falava pra mim: não, ele me ligou, ele tava no trabalho, fechamento de quartil, aquela loucura. Ele falou pra mim: você vai como ato de fé, você vai até a igreja e você vai ser curada hoje. E aí eu relutei um pouco e ele insistiu comigo, então eu fui. E chegando na igreja, tem um lance de degraus. Eu desci super devagar, porque a cada chacoalhada na minha cabeça era uma dor que latejava de uma maneira que eu não sei nem explicar para vocês. E aí eu desci super devagar, fiquei durante todo o louvor, a palavra sentadinha ali, quieta, sem mexer minha cabeça. E aí no final da reunião, né, depois que terminou a pregação do pastor, o Luiz me levou lá na frente, nunca vou esquecer, foi o pastor Arthur que estava ministrando lá, e o Luiz falou pro pastor, que eu não conseguia falar, né, e o Luiz falou pro pastor: ora por ela, porque ela tá com muita dor de dente, e nada do que ela fez de medicação resolveu. E eu, sem falar nada, né, só fiz assim com a cabeça muito levemente, e o pastor começou a orar por mim e repreendeu toda a enfermidade, começou a orar, pedindo pela misericórdia do Senhor para que eu fosse curada, porque eu precisava trabalhar, porque eu tinha 1000 coisas para fazer e para que eu não sofresse daquela forma, né? E eu recebi aquela cura, eu me lembro que eu curvei a minha cabeça, né, perante assim a Deus e falei: Deus, eu não tenho o que fazer, eu já recorri a tudo. E eu tô com muita dor, então me cura, eu creio na tua cura. E eu comecei a crer, e o Luiz também começou a interceder.
e para a glória do Senhor, né, para engrandecer o nome do Senhor, eu fui curada ali no altar do Senhor. Porque a hora que eu levantei a cabeça, a minha cabeça, toda essa parte aqui já não latejava mais. E aí eu olhei para o Luiz e eu falei para ele, será? E todas as pessoas que estavam ali no culto viram, né, que eu estava muito quieta e perceberam que tinha alguma coisa errada. Pois vocês acreditem que eu saí dali rindo, eu saí dali falando para todo mundo que eu tinha sido curada, subi aquelas escadas a milhão, subi correndo aquelas escadas, e a hora que a gente chegou no carro eu falei pro Luiz, me leva agora no restaurante japonês porque eu vou detonar de comer, que faz 15 dias que eu só tomo líquido. E para a glória do Senhor, então, eu fui curada. Pai, mãe, se vocês estiverem escutando aqui conosco o estudo bíblico, não sei se vocês vão lembrar, na sexta, vocês foram me visitar de manhã. Eu tava daquele jeito que eu não conseguia nem falar. Eu fui curada na sexta-noite. Não sei se vocês se lembram que no domingo vocês chamaram a gente para almoçar e eu falei que eu tava melhor e que eu ia. E que quando eu cheguei lá falando para vocês tudo o que tinha acontecido, e eu nunca vou esquecer, mãe, você tinha feito nhoque pra gente almoçar. E eu consegui almoçar, consegui comer e eu fui curada. Foi o primeiro milagre de cura que eu tive. Então, eu queria contar para vocês, claro que não foi uma grande enfermidade, mas foi algo que naquela época me incomodou muito, me assustou bastante e me causou dor. E também eu creio que Deus permitiu que eu passasse por aquilo para eu entender o poder que Ele tem, que é apenas um toque do Senhor, pela misericórdia dEle, que nós podemos ser curados assim como eu fui. E aquele foi o primeiro milagre de cura entre tantos os outros que depois eu vim a viver. E eu entendi, né, que até aquele ponto eu não tinha vivido grandes milagres, porque eu não cria que Deus poderia fazer. Eu não tinha ideia do tamanho, do poder que tem a gente invocar o nome do Senhor Jesus. Então eu estou aqui essa noite para encorajá-los, para vocês buscarem. Você que tem sofrido de síndrome do pânico, você que tem sofrido de depressão, você que conhece pessoas enfermas, você que tem acompanhado pessoas doentes, encorajem essas pessoas a buscarem o Senhor. Você que tem passado por dificuldades no seu casamento, no trabalho, se você não tem encontrado paz no seu dia a dia, tem ficado angustiado, ansioso, busque no Senhor. É a nossa fé que move todo mundo espiritual, e eu estou aqui para te encorajar, para você não desistir, para você perseverar, e pela misericórdia do Senhor, do mesmo jeito que Ele fez milagres na minha vida e na vida do meu marido, eu creio também que Ele fará na vida de vocês. E eu queria aproveitar essa aula, onde foi falado tanto do poder que tem o nome do Senhor, e eu queria pedir para vocês, quem tiver aí perto, um papel e uma caneta, pegue esse papel e essa caneta, e nós vamos anotar agora 3 pedidos de oração, cada um individualmente, mesmo que tenham, vocês estejam em casais, né, assim, esteja com o marido ou esteja com a esposa assistindo ao estudo. Eu quero que individualmente vocês escrevam num papel 3 pedidos de oração que vocês têm buscado no Senhor. Qualquer coisa, pode ser um pedido para vocês próprios, pode ser um pedido por alguém. E eu vou pedir para que vocês escrevam no papel esses 3 pedidos, e nós estaremos orando por esses 3 pedidos até a semana que vem. Saibam que é a perseverança de cada um de nós, é a fé que nós temos no Senhor, que cada um de nós tem no Senhor, que pode transformar verdadeiramente a nossa história. Eu vou dar um tempo agora para vocês então anotarem esses 3 pedidos. Vocês podem meditar nisso, podem orar um pouquinho agora, ver o que Deus tem tocado no coração de vocês, ver o que vocês estão precisando. E esse tempo agora vai ser para vocês anotarem esses 3 pedidos. Amém?
Amém, irmãos. E eu creio que esse ato de fé de nós escrevermos no papel o que tem nos afligido, o que nós temos buscado no Senhor, grandes coisas Ele fará, porque se nós escrevemos isso é porque nós temos fé. E claro que esse papelzinho não vai fazer nada, mas o nosso ato de fé, de escrever e buscar no Senhor, grandes coisas nós viveremos em nome de Jesus. E agora eu queria orar para nós encerrarmos esse estudo, e eu queria pedir para vocês todos, onde vocês estiverem, curvem suas cabeças, abram o coração e recebam essa oração. Oh Pai, estamos aqui na Tua presença em mais um estudo, porque não há melhor lugar para estar, ó Senhor. Não tem melhor lugar para nós nos quebrantarmos, para nós nos refugiarmos, Senhor. Recebe, Deus, todos os pedidos de oração que estão sendo feitos essa noite. Nós temos vivido grandes coisas com o Senhor e nós temos visto grandes coisas que o Senhor tem feito. Para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome, Senhor, recebe cada pedido de oração escrito essa noite. Nós teremos uma semana de comunhão contigo, orando, buscando, clamando, e eu creio que grandes coisas nós viveremos. Eu creio que cada irmão aqui nesse estudo viverá grandes coisas, que eles entendam e percebam cada dia mais o poder que tem o Teu nome. Se revele, Espírito Santo de Deus, para cada pessoa aqui desse estudo. Entra com poder na vida de cada um, restaura o que precisa ser restaurado, cura o que precisa ser curado, devolva a paz, devolva a alegria, devolva, Senhor, aquela paz que transcende todo entendimento e só o Senhor pode dar. Renova os nossos valores, Senhor, renova o nosso caráter, transforma as nossas vidas, Senhor, transforma o nosso olhar, transforma o nosso coração, para que a gente possa ver tudo de uma maneira mais alegre, mais feliz, porque eu creio que é assim que o Senhor deseja para os seus filhos. A palavra de Deus fala, irmãos, que nós que somos falhos, nós que somos imperfeitos, sabemos dar o que é de melhor para os nossos filhos. Quem dirá o Senhor, que é o nosso Pai, e é perfeito, e é amável, é santo? Quem dirá Ele dará coisas boas aos seus filhos? Então creiam nessa palavra, assim como eu fui curado uma vez, nos meus dentes que eu mostrei para vocês aqui. Eu creio que cada um de vocês também possam ser curados e possam viver o melhor de Deus, o melhor dessa terra. É o que eu oro, agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Eu espero estar com vocês também em oração até a semana que vem. A dica que eu dou para vocês é que reservem um horário fixo de hoje, terça-feira, até a próxima terça-feira, seja de manhã, na hora do almoço, à noite, mas reserve um horário fixo para não ter perigo de vocês se esquecerem ou pularem esse período de oração. E eu creio que essa intimidade com o Senhor fará com que vocês vivam grandes coisas. Em nome de Jesus. Um grande beijo e Deus abençoe.